Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. E vamos mais uma vez aqui debulhar esse falso anticristo aí criado pelo sistema religioso aí que na verdade tem atormentado muita gente, né? Agora há pouco mesmo, as pessoas, né? Pastores, youtubers, né? Que estão nessa mesma prateleira aí, ficam agora aí enchendo o saco do povo aí dizendo, né, que o anticristo vai vir, que isso, que aquilo, que ele vai trazer paz, que vai vir agora é o Magedon. Eles ficam aí nessa salada de mentira aí e que nada acontece, né? Foi como Jesus falou. Jesus citou uma passagem lá de Noé, né? Jesus disse bem assim, ó, naquele dia casava ou se dava em casamento, até que Noé fechou a porta lá da arca, né? E o bicho pegou, né? E o dilúvio veio e pegou todos de surpresa. O que quer dizer isso? Na Primeira Guerra Mundial, meu amigo, se você não sabe, os cristãos estavam a todo vapor, pregando, evangelizando, sabe? Batendo em porta, como os testemunhos de Jeová, pregando o sétimo dia, como os adventistas, né? Louvando, fazendo, acontecendo, falando que Jesus ia voltar, falando acerca do anticristo, que isso, que aquilo, sabe? E meio mundo de coisa. Só que eles se blindam em um mundo, sabe? E se esquece que existe um mundo externo. É como o nosso corpo. Nosso corpo tem um mundo interno, mas nós temos nosso corpo externo, né? No nosso mundo interno tem nossos corações, pulmões, não dão para ver eles, sabe? Mas o seu corpo externo, ele só vai ser bom e funcionar bem quando o seu corpo interno, a qual você não vê e também você não tem poder nenhum sobre nenhum órgão seu. Por exemplo, o coração, ele não depende de você para bombardear sangue para todo o corpo, distribuir sangue para todo o corpo. O coração não depende de você. O seu cérebro, ele tem um alto fluxo dele que ele não se permite parar. Não é você que vai parar pensamento. Nós não paramos de pensar, nem dormindo. Mesmo no estado de consciência, de inconsciência no mundo subconsciente, nós não paramos de pensar. Vocês estão entendendo? Então, seus rins, pâncreas, eles são independentes de você, sabe? Queira você sim, queira você não. Tá entendendo? Então, para o seu corpo externo, estar bem, o seu corpo interno tem que estar bem. Tá entendendo? Porque nós sabemos quando o corpo interno está mal, o corpo externo ele começa, né, dar sinais de sintomas, né, de coisas que realmente não estão acontecendo conforme aí o normal, o planejado, né? Então é aí que a pessoa vai ter que procurar aí o médico para ver o que é que tem, porque só o médico pode, na verdade, dizer o que é que está acontecendo com essa pessoa. Então, assim, pessoal, então eles se blindam, né? Eles se fecham em um mundinho, sabe? E nesse mundinho aí, eles ficam brigando até entre eles mesmos, né? Que agora são empresas, né? São instituições empresariais. E eles ficam brigando para ver como a Mundial da Fé briga com a Universal, né? Os adventistas, né? Eles tentam ampliar mais o seu território imperial. Os testemunhos de Jeová pela mesma forma, ou seja, cada um vai tentando ampliar, né? Em algum grau a sua feitoria, né? As suas colônias, né? E que são as colônias? As colônias são as denominações que eles vão colocando aí em bairros. Aí você chega em um bairro, né? Um bairro só tem 20 igrejas. Duas dos Testemunhos de Jeová, duas dos Mormon, três da Adventista, 50 da Batista. Aí eles ficam brigando entre eles. E agora entrou agora essas igrejas aí, né? Esse sistema do reteté, meu irmão, que abre igreja até na maré, nas palafitas, sabe? Essas aí abrem em qualquer lugar, até no deserto. Até no deserto os reteté abrem, tá entendendo? Porque reteté é reteté, meu irmão. Reteté é só alegria, tá entendendo? Então assim, pessoal,
Então eles se blindam. E quando veio a Primeira Guerra Mundial, meu irmão, pegou todo mundo de surpresa. Pegou o Adventista de surpresa, pegou o Batista de surpresa, pegou o Mormon de surpresa, sabe? Pegou o Kardecista de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, que nem ninguém esperava a Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, cada um, né, defendia o seu ponto de cada dia. Os adventistas diziam que, né, tinha que guardar o sábado, né, que eles guardam o sábado no calendário gregoriano, né, que já é uma aberração. Os testemunhos de Jeová ficam pregando, né, paraíso e o tetagrama do nome de Jeová, né, é o que eles sabem falar, né, Isaías 15:14, eles usam muito essa passagem aí. E Atos acho que é 15:14 também, mais ou menos pela aí, né, como disse o Baixinho Romano. Então, pessoal, assim, aí cada um vai defender seu ponto de cada dia, né? Os assembleanos vai lá de fazer sua evangelização, os batistas também vão fazer suas evangelizações, né? E cada um vai fazer suas evangelizações dentro do padrão, né? Do seu sistema, né? Como eu falei, cada um defende seu ponto de cada dia. Os testemunhos de Jeová defendem o nome de Jeová o paraíso. Os adventistas defendem aí o guardar o sábado. Aí vem a Igreja Universal defende a fé. Aí vem a Mundial de Valdomiro, aí defende os milagres dele lá. Cada um vai defendendo o seu ponto de cada dia. E aí, meu irmão, né? Quando veio a Primeira Guerra Mundial, as igrejas predominantes norte-americanas, elas que já estavam muito distribuídas, né? Tinha a Cristã do Brasil, né? Tinha, entre outras igrejas aí, que foram surgindo aí ao longo desses tempos, né? Mas quando veio a Primeira Guerra Mundial, é isso que eu quero falar, meu irmão pegou todo mundo de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, tá entendendo? É aí que bate o desespero, é aí que entra agora, né, uma série de interrogações na mente dessas pessoas, tá entendendo? Porque eles não, parece que eles não têm nenhum senso cromossomial, né, para poder entender, captar mensagens, sabe? Ao qual eles não se permitem, eles se prendem a determinado tipo de dogma, né, criado por alguém, porque quem criou o Adventismo nasceu nos Estados Unidos, quem criou foi Ellen White e sua quadrilha. Os Testemunhos de Jeová, quem criou foi aquele criador dos Testemunhos de Jeová foi Charles T.C. Hudson, né, que era da Adventista e saiu, né, assim como Valdomiro Santiago era da Universal e saiu e fundou a Mundial da Fé, né? E aí, pessoal, sabe? E cada um foi criando seu ponto de cada dia. Quando veio essa Primeira Guerra Mundial, pegou todos eles de surpresa. Tudo bem que algumas igrejas que eu falei não existiam na Primeira Guerra Mundial, até porque muitas dessas aí, algumas delas são daqui do Brasil, né? Mundial da Fé e a Universal. Mas Batista, Assembleia, Adventista, Testemunho de Jeová, que era predominante nos Estados Unidos e tinha origem nos Estados Unidos, sabe? Elas nunca existiram, só passaram a existir depois que alguém fundou elas. Pegou todo mundo de surpresa a Primeira Guerra Mundial. Como Jesus falou, eles casavam, se davam esse casamento, se fecharam ali naquele mundinho dele, ficou um brigando com o outro, como o fariseu brigava com o saduceu ficava com o fariseu, um brigando com o outro ali, daqui a pouco veio a Primeira Guerra Mundial e ferrou todo mundo e lascou todo mundo em banda. E aí, né, ficou incógnita aí, né? Aí depois disso aí, eles voltaram de novo a pregar, né? A volta de Jesus, data a volta de Jesus, que o anticristo existe, né? Que isso, que aquilo, que Armagedon, que Pereguedê, que caixa de força, pé de porco, é mocotó, se cozinha, a gente come e tal. E aí veio a Segunda Guerra Mundial e pegou todo mundo também. Aí a guerra fica com um fato. É a mesma coisa que pode acontecer agora entre Ucrânia e Rússia. Se os Estados Unidos bater o pé junto com a OTAN, que vai para cima da Rússia, meu irmão, a Rússia vai para cima também da OTAN e dos Estados Unidos, se prepare, meu irmão, que a ogiva nuclear vai cantar no planeta Terra inteiro, meu irmão. E é capaz de destruir 20 planetas Terra, meu irmão. O arsenal nuclear que esses países têm é um absurdo.
E aí tá os caras aí pregando volta de anticristo, volta disso, volta de Jesus, que pereguedê, que é tudo mentira, pô. Quem ganhou muito dinheiro com isso, sabe quem foi? Os escritores, os autores de livro. E quem vendeu filme de volta de Jesus, de arrebatamento, tudo mentira, tudo criado agora nesse século para cá. Não existiu isso. Sabe? A única coisa que você tem que acreditar é em Deus, que Ele é soberano e nas suas promessas, meu irmão. Tá entendendo? Eu vou falar algo aqui para vocês, né? Que para mim é de suma importância. Eu não sei para vocês. Ó. Por exemplo, vou falar aqui da OTAN. Preste bem atenção. O que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso é a OTAN. E a OTAN ela foi criada para poder defender países da Europa, que eram poucos membros naquela época, para não permitir que, como o mundo estava em uma espécie de bipolaridade, uma espécie de dualismo que eu já falei aqui, para não permitir a influência da União Soviética sobre os países europeus ocidentais. Então, e também o temor, né? Quem viu o que foi que a Alemanha fez na Europa sabe o que realmente aconteceu. Então, a OTAN ela foi criada para defender os países europeus e com aval do pai maior, que é os Estados Unidos, né? O pai, né? A terra do tio Sam, né? Os Estados Unidos vai lá e apoia a OTAN, né? A OTAN é como se fosse o filho dos Estados Unidos. E a OTAN é praticamente uma forma de defesa mútua entre os países europeus e que tem aval e assinatura, né, dos Estados Unidos, né? Aquela assinatura lá, Marshall lá, tal, que aconteceu acho que em 1949, sabe? Mais tarde aconteceu o Pacto de Varsóvia em 1955, né? Também contrariando aí se eles fizeram um pacto, uma liga lá, a gente vai fazer nosso pacto, uma liga aqui. Tá? Assim como o Ocidente tinha seus aliados em uma liga que eles criaram clubista, né? França, Espanha, Portugal, né? Holanda, tal, Alemanha, e com os Estados Unidos encabeceando, que foi a OTAN, do lado de cá, no Tratado de Varsóvia, criado pela Rússia, estava a Polônia, né? Tava outras nações aí, né? Que apoiaram aí a antiga União Soviética, que agora é a Rússia, né? Ela se defragou e virou a Rússia. E Putin está querendo aí agora tomar um pouco do pedaço dessa antiga União Soviética e reintegrar, né? Anexar de novo. Tá entendendo? Mas o que é que a gente está falando aqui? Eu falei aqui da OTAN, eu falei do Pacto de Varsóvia, né? Que é uma posição contrária à OTAN, mas existe também assim, né, as alianças econômicas, né? Quem não sabe das alianças econômicas aqui? Por exemplo, as alianças econômicas aqui na América do Sul é chamado de Mercosul. Aqui mesmo existe a União Europeia na Europa, sabe? Existe também um pacto lá dos Estados Unidos, Canadá, tal, e dos tigres asiáticos lá também, do lado que tem Japão, tal, tal, e aí cada um com seus aliados, né, a nível econômico, uma aliança a nível econômico, né, para esses países negociarem entre si e bater de frente com outros tipos de espécie de blocos, né, tá entendendo? Mas aqui também se criou, né, os BRICS. E o que são os BRICS? É uma aliança econômica de livre mercado e negócio entre esses países que eu vou citar agora. Os BRICS são constituídos por Brasil, cuja capital é Brasília, Rússia, cuja capital é Moscou, Índia, China, cuja capital é Pequim. Tá entendendo?
e África do Sul, não sei qual a capital da África do Sul não, mas eu acredito que é alguma coisa assim de Rustenburgo, alguma coisa assim. Mas os BRICS que tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles formaram aliança, né, para bater de frente com essas outras alianças aí desses outros países. Vocês estão entendendo? Como a União Europeia, tá entendendo? Como os tigres asiáticos, entre outros, sabe? E os BRICS ele é interessante assim, por quê, pessoal? Porque isso aqui é uma aliança econômica. Mas se você for pegar esses países e jogar ele na prateleira de aliança militar, você já vai ver aqui nessa aliança econômica uma espécie de contradição. E qual é a contradição aqui? Você vai ver que a Índia, ela não se bate com a China, meu irmão. Tá entendendo? Tem um lugar chamado de Caxemira, tá entendendo? Onde Índia e China ficam se degladiando, tá entendendo? Ali também tem Paquistão e Afeganistão também, né? Mas a Índia e a China, elas não se batem a nível militar, mas economicamente elas estão aí entrelaçadas, sabe? Aliançadas. Mas aí, meu amigo, teve uma época em que um presidente dos Estados Unidos teve que intervir porque a Rússia um dia ia nuclearizar a China, de Mao Tse-tung na época. Tá entendendo? E a China guarda essa mágoa aí da Rússia, de Vladimir Putin hoje. É por isso que, meu irmão, o mundo é um jogo de interesse, não tem espaço para esse anticristo. Tá entendendo? O mundo é política de interesse. Tá entendendo? Eu já falei sobre a dualidade esquerda e direita, né? Eu já falei aqui, ó, existe a luz, né? Existe as trevas, existe o sol que preside e governa o dia, existe a lua que preside e governa a noite, existe a força nuclear forte, existe a força nuclear fraca, existe o macho, sabe? Existe a fêmea, existe o homem, existe a mulher, menino. Existe a cabeça, existe o corpo. Tá entendendo? Existe os prótons, carga negativa, carga positiva, e existe os elétrons, cargas negativa. Esse padrão de Fibonacci aí, tá aí no universo. E esse padrão rege, sabe? Todos os campos do universo, inclusive o mundo físico humano, sabe? Você tem seu lado direito e você tem seu lado esquerdo. Você tem um cérebro que tem dois hemisférios, o hemisfério direito e tem o hemisfério esquerdo. Não tem muito o que fazer. Pô. Quando Deus ele está no céu, que o profeta Micaías viu Deus, ele viu os anjos à direita de Deus e à esquerda de Deus. E Jesus está sentado à destra de Deus. Tá entendendo? E aí fica esses caras aqui mentindo, rapaz, dizendo que vai ter anticristo. Esse anticristo nunca existiu, foi criado pelo sistema. Tá entendendo? Não tem, nenhum papa é capaz de trazer a paz. E candidato a anticristo já surgiu inúmeros, né? Quem não se lembra aí de Stalin, de Lenin, de Mao Tse-tung, tá entendendo? Dos próprios papa, que já foi candidato a anticristo, de Mikhail Gorbachev, sabe? De Barack Obama, até Donald Trump foi tido como anticristo. Agora, recentemente, Elon Musk, o próprio presidente da França, já foi tido e classificado como anticristo. Emmanuel Macron. Ou seja, esses caras eles não param de se reinventar e de colocar a bola da vez. Porque a mentira ela tem que ser suprida e fechar esse vácuo, fechar essa lacuna com a própria mentira. Aí quando o tempo passa, ela espera outro se levantar para colocar lá de novo.
Aí quando o tempo passa, ele pega outra personagem e coloca lá de novo e vai tentando fechar a lacuna. A volta de Jesus não existe. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, eu não reino nesse mundo, ele não é físico. Jesus não é físico. Se Jesus reinasse aqui, ele já tinha morrido mesmo. Tá entendendo? Que você viu o que fizeram com Jesus aqui, ó. Crucificaram Jesus. Você acha que ia ser diferente agora? Então, pessoal, o reino de Jesus é espiritual, onde ele domina. Ele domina dos céus, do mundo espiritual. Tá entendendo? Jesus não volta mais para a terra. Os testemunhas de Jeová tentou datar a volta de Jesus inúmeras vezes até que pararam, né? Quebraram tanta cara que pararam. Mas só esses pessoal que faz, só essa religião protestante faz isso, porque o hinduísmo não faz isso. Também o islamismo não faz isso, porque eles estão cagando para isso aí, pô, sabe? Porque eles vivem no mundo deles, sabe? O budismo também não faz isso, só que faz isso é o protestantismo, que nem os católicos fazem, nem os católicos, sabe? E aí fica essa mentirada aí, sabe? Uma mentira, toda hora reinventando a mentira, sabe? Tem livros, né, da década de 70 que se ele for reeditado por agora, vai passar vergonha, porque o mundo mudou e que falava do anticristo, sabe? Esses anticristos que eles colocaram como forte candidato já morreram tudo. E agora esse livro ficou como que obsoleto, passado. Não tem como eles, sabe? Se eles dar uma nova versão agora, tipo assim, eles vão ter que colocar os personagens atuais, você sabe? Então assim, pessoal. Então mesmo com os brinks, né? Que é uma aliança aí econômica de livre mercado e negócio entre esses países dos BRICS, entre Brasil, Rússia, Índia, China e África. Entre esses 5 países aqui, 3 deles aqui já se tretaram, meu irmão. A Rússia, como eu falei, com a China com a Índia, sabe? E a Índia com a própria Rússia eles já se estranharam. Para você ver que não tem espaço no mundo político para um governo único. Não existe isso. Isso é fantasia de protestante. Tá entendendo? Na sua casa já existe uma política onde o pai gosta mais de um filho e a mãe gosta mais do outro. Você vai ver aí, isso é fato. Você vai ver o filho né, de Jacó e Esaú, aonde Isaac era mais apegado a Esaú, já a mãe já era mais apegada a Jacó, meu irmão. Então a política ela já começa de dentro da casa dos seres humanos. Na sua casa tem política, onde existe essa guerra aí de ego, né? Existe a guerra de que manda mais na casa, sabe? Existe essa guerra aí de que pode mandar e desmandar em tudo. Então aí vem também as, aquelas questões de se contrapor, né, e se posicionar contra um irmão mais velho mesmo. Pô, um irmão mais velho, né, ele dá uma ordem, e o irmão mais novo vai crescendo e chega uma hora que o irmão mais novo não quer mais ouvir um irmão mais velho. E uma hora os dois vão se chocar. Então isso é política, irmão. Você vai ver que nos partidos políticos, são vários partidos políticos brasileiros, vários, meu irmão. E cada um, meu irmão, com seu interesse. A ONU é a mesma coisa. A Organização das Nações Unidas é a mesma coisa. Você chega lá, meu irmão, tá todo mundo ali, cada um procurando seu interesse, né? E que mais sofre com os mais bem colocados, bem ranqueados da ONU, né, em poder, são os países pequenos, pô, como Bolívia, esses países da África, não tem moral nenhuma, pô. Sabe? Eles não têm, o apito deles lá é apito surdo, pô. Tá entendendo? Então o mundo é assim, pô. E no mundo sempre se requer uma aliança, sabe? Sempre se requer aliança. Então o mundo é dividido nessa situação aí de guerra. Tá entendendo? Já o reino de Deus, o reino de Jesus, ele na verdade, para quem não sabe, ele é um reino único, eterno,
e só tem um soberano, tá entendendo? Ele não é dividido em nada, sabe? Ele não é dividido e ele é extremamente poderoso e atua aí em frente a esse mundo, sabe? E é superior a esse mundo. Então, esse reino aí foi o qual Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de meu Pai, o reino dos céus. Porque aqui na terra já tinha outro reino, que era o reino de Satanás, o reino das trevas, sabe? Aonde Satanás já atuava. E Jesus trouxe outro reino e instalou na terra e disse: arrependei-vos para entrar nesse outro reino, tá entendendo? Esse reino aqui, meu irmão, não tem anticristo, não tem volta de Jesus, não tem nada. Esse reino aqui que Jesus está falando é o seguinte: é o reino de atuação do mundo espiritual, ao qual Deus, como soberano, ele vai atuar na minha e na sua vida, sabe? Como Senhor, sabe? E soberano. A Bíblia diz que ele vai atuar e vai cumprir as promessas dele em nossas vidas, sabe? E não fique aí se perturbando com o negócio de anticristo, que isso, que aquilo, que é tudo mentira, tá entendendo? Que Deus continue nos abençoando.